eu queria que você se esforçasse para tentar visualizar comigo algumas cenas. Então faça um exercício aí e tente visualizar algumas cenas. Cena 1. Você está fazendo compras no Spani, lá em Bragança, quando você entra naquele maldito corredor do chocolate. Seu filho, criança, pede M&M. Você, por algum motivo, não pode ou não quer comprar o chocolate. Mas então seu filho, calmamente, se joga no meio do corredor, começa a espernear e gritar, eu quero, eu quero! Todo o mercado para ver aquela cena lamentável, as pessoas vêm dos outros corredores, dão uma pescoçada. Você não sabe se sai correndo, se finge que o filho não é seu, deixa ele lá. Se você disciplina o filho ali no meio do corredor, mas a sua ira é tão grande que você tem medo até de ser levado para a delegacia. Você então ordena que ele pare com aquela cena, mas é prontamente ignorado. Cena 2. Terminou a IBD e você com a sua família estão saindo da igreja. Enquanto ainda estão ali no corredor, você para conversar com algum irmão. Porém, seu filho, criança, continua andando em direção à saída da igreja. Distraído, ele sai do portão e vai em direção à rua. Nesse mesmo instante, você nota que um carro desce com uma velocidade incompatível para um domingo de manhã e para essa rua. Seu filho já está descendo da calçada e a única coisa que você tem tempo para dizer é filho! Então ele para imediatamente, volta até você e pergunta, o que foi, mamãe? O que foi, papai? Sem nem mesmo perceber que acabou de ser livre de um grave acidente. Você então o abraça com alegria, feliz pela obediência. Qual pai você queria ser? 1 ou 2? Vamos pensar em mais algumas cenas. Cena 3. Sábado à noite. Você está sentado na sala da sua casa, esperando que seu filho volte de um passeio que você nem sabe onde é, nem sabe com quem ele foi. O tempo já se alonga, a madrugada vai entrando, suas mensagens são ignoradas, suas chamadas não são atendidas. Seu pensamento está no domingo cedo, seus compromissos com a igreja. Pouco depois das 3 horas da manhã, você ouve o barulho do seu carro, aquele mesmo que foi usado sem permissão. Seu filho entra em casa um pouco tonto, porque bebeu alguma coisa que não deveria. Então, em poucos segundos, o caos está instalado na sua casa. Briga, gritaria, acusações. Quando você consegue deitar na cama, já nem tem sono mais. O seu pensamento só martela uma pergunta. Onde foi que eu errei com meu filho? Cena 4. É sábado à noite. Você está sentado na sala com seu filho e vários outros jovens amigos dele. Eles conversam sobre diversos assuntos, se encorajam mutuamente. Diante de algum impasse na conversa, alguém do grupo cita um texto bíblico que traz luz para aquele tema e encerra com um impasse. O tempo vai passando nesse clima gostoso, até que alguém lembra, é melhor ir embora. Amanhã eu sou um dos voluntários na IBD com as crianças, eu quero dormir bem, quero chegar mais cedo, preparar a minha sala, preciso estar disposto. Você que estava observando tudo aquilo só tem um pensamento. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Qual pai você gostaria de ser? 3 ou 4? Vamos pensar nas 2 últimas cenas, para a gente dar início aqui. Você está voltando do trabalho para casa. No seu pensamento, milhares de problemas. Seu telefone, então, toca. Quando você vê de onde é, seu desejo é não atender. Você vacila por alguns instantes, pensa nas desculpas que pode dar, mas por fim atende. É da clínica onde mora sua mãe que é viúva. Do outro lado da linha, a funcionária pede desculpas e explica que esse não é um procedimento usual deles. Mas decidiu ligar porque ficou compadecida, vendo a tristeza da sua mãe. Sua mãe anda nesses últimos dias muito abatida, só fala sobre você, pergunta notícias suas. Já tem mais de 8 meses que você não vai até a clínica para visitá-la. Já faz mais de 5 meses que você nem liga para dar um alô. O sentimento de culpa, então, aflora com essa ligação. Porém, com uma promessa qualquer, você dispensa a funcionária do asilo e logo se convence que realmente não tem tempo para isso. Sua vida é muito atribulada. Assim, então, você segue a sua vida imerso nas suas preocupações. Cena 6. Você está voltando do trabalho para casa quando seu telefone toca.
Você atende, sua esposa informa que o quarto que estavam preparando para sua mãe, que é viúva, já está pronto. Você então muda o caminho e vai encontrar sua mãe. Sua missão é convencê-la que está no momento dela deixar o seu cantinho e morar com você. A saúde dela já inspira muitos cuidados e suas visitas, 3 vezes por semana, já não são mais suficientes, já não te deixam mais tranquilo. Todos os seus argumentos com ela estão centrados na gratidão que você nutre e na responsabilidade que você reconhece em ter com a sua mãe. Sua mãe decide, então, fazer uma experiência, arruma as malas para uma estadia de 15 dias, que você pede a Deus que seja definitiva. Afinal, se eu não for capaz de cuidar da minha mãe, de quem eu cuidaria? Esse pensamento te convence de que você está no caminho certo. Que filho você gostaria de ser? Que diferença os pais e os filhos dessas cenas têm? Mas o que os diferencia nada mais é do que a aplicação prática do ensinamento bíblico. A Bíblia tem lições muito práticas. Deus nos traz a informação de forma clara. Porém, muitas vezes o que nos falta não é saber o que fazer, mas é coragem para agir de acordo com a vontade de Deus. Continuando o ensino do capítulo 5, versículo 21 de Efésios, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, veremos nessa noite quais as expectativas do Senhor para o relacionamento entre pais e filhos. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, e eu quero ler os primeiros 4 versículos. Efésios 6, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Senhor Deus, que a tua palavra possa ser compreendida, mas que o teu Santo Espírito nos motive, nos empurre à ação. Tantas coisas nós temos aprendido aqui, somente nessa carta aos Efésios. Mas muitas vezes, nosso coração é endurecido demais. A começar por mim nessa noite, ó Pai, transforma em prática, em atitudes, o que o Senhor e o teu Santo Espírito, através da tua palavra, me desafiarão aqui. E eu clamo a isso por todos os meus irmãos aqui presentes. Em nome de Cristo. Amém. Na semana passada, então, nós vimos 2 papéis que eu considero os mais importantes a serem desempenhados por uma pessoa. O papel de marido e o papel de esposa. Eu considero os mais importantes, como eu disse, por ser o casal, a unidade básica da família, e a família, a unidade básica da sociedade. Então, assim, aprendemos que Deus estabeleceu hierarquia em vários contextos, e todos precisam estar vivendo essa sujeição mútua. Hoje veremos, então, a relação de submissão que deve haver entre pais e filhos. Para com ela, também podemos demonstrar se estamos cheios do Espírito Santo. Lembrando que sujeição mútua é uma maneira de demonstrarmos que estamos cheios, que somos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Não podemos nos esquecer que foi Deus quem criou a família. Ter filhos é uma bênção. É uma bênção em toda e qualquer situação. Porque talvez você tenha planejado e sonhado com seu filho por um tempo ou por um longo período. E daí você tenha mais facilidade de entender que filho é uma bênção. Mas pode ser que seu filho tenha vindo de repente. Sua tendência é pensar que ele atrapalha os seus sonhos, que ele atrapalha os seus planos. Mas isso não é verdade, porque não há de repente para Deus. Ainda que ele possa não ter nascido num contexto que o próprio Senhor orientou na sua palavra como sendo o ideal, como sendo o correto, Deus te ensinará lições através do seu filho. E será usado pelo Senhor para te moldar, para te fazer mais parecido com Cristo. E você, como pai ou mãe, ao seu filho também. É responsabilidade de toda a família cristã seguir o princípio da submissão mútua, o relacionamento também entre pais e filhos. Assim, então, vejamos os papéis que cada um deve desempenhar nesse relacionamento. O primeiro é o papel dos filhos, obediência e honra. O papel dos filhos, então, é obediência e honra. 2 ordens estão presentes aqui. Os imperativos obedecer e honrar. Então nós precisamos considerar cada um deles para compreendermos melhor. O primeiro é obedecer. Primeira ordem que nós temos aqui, que tem para os filhos, é obedecer. Obedecer é muito mais forte do que simplesmente submeter-se.
Para as esposas, os irmãos lembram que a ordem era submissão, mas para os filhos a ordem é obediência. A maneira dos filhos se sujeitarem aos pais é pela obediência. A submissão da esposa é uma entrega voluntária de si mesmo àquele a quem ela ama. É um cuidado construtivo, é uma parceria. Já os filhos, a relação é diferente. Eles devem obedecer, deixando claro que a autoridade dos pais sobre os filhos é distinta, então, da liderança do marido sobre a esposa. Porém, infelizmente, nos dias de hoje, esse versículo 1 do capítulo 6 tem sido reescrito da seguinte forma: Pais, obedecei a vossos filhos, pois isso os manterá alegres, trará paz para o vosso lar. Filhos, crianças que dominam a casa, que direcionam os seus pais. Eu creio sinceramente que obediência para os filhos com relação aos pais durante toda a vida. Mas creio também que o foco principal da obediência está nos primeiros anos de vida. Com o fim da infância, o relacionamento entre pais e filhos, ele passa a ser muito mais de influência do que de imposição. Você, sendo um pai sábio, você começa a considerar conhecimentos, habilidades que seus filhos têm que você não tem. E é importante para a sua família isso. Então o relacionamento ele passa a ser muito mais de influência do que de imposição. Talvez a grande dificuldade da adolescência seja essa. Porque a adolescência é esse período de transição, onde realmente os pais precisam impor. Porque os filhos realmente não sabem nada da vida. Mas quando eles chegam na adolescência, eles têm certeza de tudo. Eu clamei aos adolescentes que, mesmo não tendo dormido na última noite, estivessem aqui, né? A maioria deles está. Por isso, muitas vezes há conflitos entre pais e filhos adolescentes. Mas, enquanto se é filho, é necessário obedecer. Porém, a maneira como que você vai honrando seus pais ao longo da sua vida, ela vai mudando. Mas o que eu tenho percebido, o que a palavra de Deus ensina, o que talvez você mesmo tenha observado, é que filhos que seguem o padrão bíblico de obediência na infância, dificilmente mudarão seu padrão durante a vida adulta. O respeito que é conquistado pelo pai, que se impõe e que consegue a obediência do seu filho criança, ele é muito forte, muito presente na vida adulta do seu filho. É essa, por exemplo, a constatação do sábio, quando ele afirma lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Não é uma promessa, é uma constatação. Crianças que têm sido ensinadas muito seriamente, muito enfaticamente no caminho que devem andar, quando elas chegam na vida adulta, elas não se desviam dele. E a obediência, naturalmente, vira honra. David Monk, que eu sei que alguns dos irmãos conhecem, e eu já citei algumas vezes aqui nessa série que estamos fazendo de Efésios, ele é hoje uma das maiores autoridades no Brasil nos estudos relacionados à família. Recentemente, o Átila e a Esther puderam ter aulas com ele, lá no CFTM, nessa área, lar cristão. Ele tem dedicado a sua vida nessa área. Eu sei que ele foi muito feliz ao definir a obediência bíblica. Ele definiu a obediência bíblica com 3 Is. A obediência que todos nós cristãos devemos a Deus. Também os filhos, por consequência, devem aos seus pais, pois são orientados a obedecer no Senhor. Esse é o ensino do versículo 1. Então, da mesma maneira que cada um de nós devemos obedecer a Deus, os filhos devem obedecer a seus pais. Assim, eles aprendem cada vez mais a como obedecer a Deus. Aprendem a se submeter à autoridade. E aprendem a se relacionar melhor com Deus quando se relacionam bem com seus pais. A autoridade dos pais sobre os filhos foi instituída por Deus. Por isso eu creio que obedecer aos pais é uma das formas de também obedecer a Deus. Então vamos ver 3 características da obediência, que deve ser nosso alvo como pais sobre os nossos filhos, e que deve ser alvo de cada um aqui que é filho com relação aos seus pais. Em primeiro lugar, a obediência deve ser imediata. Deus não aceita obediência atrasada. Aquela obediência que vem depois de gritos, aquela obediência que vem depois de ameaças, de chantagem, ou até mesmo de suborno. Se lembrarmos um pouco da história de Israel no deserto, nós veremos isso. Depois do relatório dos espias, vocês lembram? Moisés envia 12 espias e 10 voltam com um relatório negativo. E esses 10 influenciam muito mais o povo de Israel e eles decidem desobedecer a Deus. Deus se ira.
e avisa para Moisés que destruiria aquele povo. Então o que esse povo quer fazer? Não, então agora nós vamos te obedecer. Nós vamos lá. E eles partem, juntam seus exércitos e vão para a batalha. E eles são destruídos, porque Deus os abandonou. Depois você pode ler na sua casa o capítulo 14 de Números, que relata essa história. Deus não aceitou a obediência deles atrasada. Ou é na hora, ou eu não quero mais. Pais, ensinem seus filhos desde a infância a obedecer na primeira vez, sem que você precise alterar o tom de voz. Se eles podem aprender com gritos, por que eles não podem aprender com calma? O que talvez falte aos pais é insistência e paciência. Saber que o processo educacional leva alguns anos. Isso não vai acontecer na primeira vez que você fizer isso. Mas ensine seus filhos a obedecer na primeira vez. Que eles possam obedecer sem repetições. Que eles possam obedecer sem ameaça, sem o famoso contato é 3. Né? Aquele, eu vou pegar o chinelo. Olha que o chinelo já está na minha mão. Olha que eu levantei o braço. E daí a criança aprende a calcular quantos minutos ela tem, quantos segundos ela tem, para obedecer no último instante. Ensine seus filhos a obedecer sem suborno. O que a criança precisa comer no almoço ou na janta independe da sobremesa. Independe do picolé. O que o seu filho precisa se dedicar nos estudos independe da bicicleta ou do videogame ou de qualquer outra recompensa que você possa dar. É obrigação. Quando não houver obediência imediata, deve haver, então, uma disciplina apropriada. Caso você nunca tenha adotado esse padrão, reconheça diante de Deus e dos seus filhos que você errou. Mas mude para o padrão de Deus, de obediência imediata. E imediatamente submeta-se você como pai e vocês como filhos ao padrão bíblico. O segundo I é obediência inteira. Aos olhos de Deus não existe obediência parcial. Ou tudo ou nada. Lembra do exemplo de Saul? Saul, quando foi lutar com os amalequitas, Deus tinha ordenado para ele, destrua tudo. Mas Saul achou que era um bom negócio guardar o melhor do gado, poupar o rei. E quando ele leva uma bronca do profeta Samuel, o profeta deixa bem claro, você desobedeceu a Deus em tudo. O profeta não ficou se atentando ao que ele fez de correto, porque ele fez muitas coisas corretas. Ele venceu a batalha, ele conquistou a terra que era para conquistar. Mas se ele não fez do jeito que Deus mandou, está tudo errado. Você pode ler melhor essa história em 1 Samuel 15. Obediência parcial é para Deus desobediência total. Pais, não se contentem com parte. Ensinem seus filhos a cumprir tudo o que foi ordenado. Não viva cedendo em prol de uma falsa harmonia, para evitar discussões. Exija a obediência inteira. Porque quando seu filho tem 3 anos e deixa 2 pedaços de beterraba no prato, pode parecer algo muito inocente. Mas quando seu filho tem 17 anos e atrasa 2 horas no horário combinado para voltar para casa, os problemas já são muito maiores. Mas talvez, ao longo da vida, seu filho foi aprendendo que ele não precisa fazer exatamente o que o pai e a mãe mandam. Ele pode fazer um pouco. Ele pode fazer um resumo da ordem. Obediência inteira. Pais, estejam atentos aos ajustes que vocês têm feito pelos seus filhos na hora de obedecer. Como eles, às vezes, a ordem é guarde isso na caixa amarela. Ele guarda na azul. Ah, mas ele guardou na caixa, então tá bom. Não obedeceu de forma inteira. Algumas coisas que na infância podem parecer muito inocentes ensinam um padrão distinto da vontade de Deus. A obediência, então, deve ser imediata e inteira. O terceiro I é a obediência interna. A verdadeira função da obediência é demonstrar submissão à autoridade que foi instituída. Então, se ela não for de coração, ela vai ser hipócrita, ela vai ser vazia. Não basta a criança fazer o que o pai mandou, na hora que o pai mandou, do jeito que o pai mandou, ou a mãe. Ele precisa reconhecer que se o pai ou a mãe mandou, é o melhor para a vida dele. E assim a criança deve executar as ordens de todo o coração. Deus nunca se agradou apenas com obediência externa. Isaías 29:13 é claro quando afirma, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Olhando, parecia que o povo era muito obediente.
Talvez para o sacerdote era bom, talvez para o rei era bom, talvez para a sociedade toda era muito bom, parecia muito bom. Mas o coração estava distante de Deus. Essa obediência, se não for de coração, não serve. Pais, estejam atentos às motivações dos seus filhos. Nós devemos intensamente, intencionalmente, visar o coração dos nossos filhos. É obrigação dos pais ensinar esse padrão de obediência aos seus filhos. Mais ainda, é obrigação dos filhos prestar esse tipo de obediência aos seus pais. Porém, nós sabemos que a falta de obediência dos filhos aos seus pais é um problema muito crônico nos nossos dias. As escolas sofrem com isso, a igreja sofre com isso, a sociedade sofre com falta de obediência. A grande dificuldade dos que não conhecem a Deus é não compreender que a obediência deve ser interna, que ela é fruto de submissão ao Espírito Santo de Deus. Ser obediente aos pais é uma demonstração da ação do Espírito Santo na sua vida. Crianças aqui, né? Você está entendendo que ser obediente aos pais demonstra se você ama ou não a Deus? Essas ordens são impossíveis de ser cumpridas meramente por esforço próprio. Não basta apenas buscar ser obediente. É necessário buscar ser mais fiel a Deus. Não basta conhecer só mais os seus pais. É necessário conhecer mais a Deus. Não basta que você apenas conheça mais os seus filhos. É necessário que você conheça mais a Deus. Porque naturalmente, os seus filhos, eles têm estultícia no coração. Mas a ação da graça de Deus transforma, muda isso. Obedecer aos pais, então, é justo, porque é feita no Senhor, que é justo. Obedecer aos pais é justo, porque é uma maneira de demonstrar submissão a Deus, que é justo. Pais, vocês ensinam a obediência declarando qual é o padrão. O padrão é esse, imediato, inteiro e interno. Repita isso várias vezes, ensine isso para os seus filhos. Você ensina a obediência quando você explica as consequências. Tem consequência, toda desobediência é um pecado, e o pecado tem consequência. Vocês ensinam obediência quando exige obediência, quando disciplina a desobediência, quando ora pelo coração dos seus filhos. Seguindo esses padrões, vocês, nós, pais, estamos ajudando nossos filhos a compreender o relacionamento com Deus. Vivendo uma vida de obediência, os filhos estão aprendendo a se relacionar melhor com o próprio Deus, que é Pai, que acima de qualquer pai humano, sabe o que é melhor, sabe o que deve ser feito e direciona seus filhos para que sigam seus caminhos. Obedecer aos pais, então, é crer na soberania de Deus, mediada através da figura paterna ou materna. Agora, desobediência aos pais é terrível. É algo tão grave, que ela é incluída na lista lá de 2 Timóteo, capítulo 3, entre a descrição dos homens terríveis dos últimos dias. Ser desobediente aos pais é ali em Timóteo comparado com ser adúltero, com ser assassino. Desobedecer aos pais é terrível diante de Deus. Mas como eu disse, eu creio que a obediência está atrelada principalmente aos primeiros anos da vida de uma pessoa. A obediência, então, ela deve se desenvolver, e ela vai se desenvolver na honra. E a honra é o segundo imperativo para os filhos. Honrar os pais certamente inclui obedecer os pais, mas é mais do que simplesmente obedecer os pais. Porque honrar inclui cuidar, inclui respeitar, inclui proteger, inclui estimar os seus pais. Mais do que passivamente obedecer, é ativamente pedir conselhos, é reconhecer que os pais podem ajudar, é reconhecer que os pais sabem mais, até porque erraram mais, e podem livrar os filhos desses tropeços que eles mesmos tiveram. No versículo 2, então, há um parênteses explicando que esse é o primeiro mandamento com promessa. Se você for um estudioso do Decálogo e estiver atento, você saberá que o segundo mandamento, quem sabe qual é o segundo mandamento? Não farás para ti imagem esculpida. O segundo mandamento contém uma promessa. Ele diz que Deus amaldiçoa 4 gerações, ou ele abençoa 1000 gerações. Porém, este mandamento traz uma promessa que é bem geral. Que alguns, e pode ser o caso do apóstolo Paulo aqui, nem consideram como uma promessa. Consideram como uma demonstração do caráter de Deus. Deus pune por algumas gerações a desobediência, mas abençoa por muito mais gerações a obediência. Então, talvez nem consideram isso como uma promessa. Já o 5º mandamento, ele tem uma promessa que é pessoal,
que ela é direta. Dizer que honrar os pais prolonga os dias na terra não significa exatamente dizer que quem morreu jovem desonrou os seus pais. Não tem nada a ver com isso. Essa foi a compreensão, por exemplo, do Paulinho. Paulinho era um garoto lá da igreja em Campinas, e um dia ele foi com seus pais no velório de uma pessoa muito idosa. E daí ele perguntou para a mãe dele assim, quantos anos essa mulher viveu? Ela falou, 90 e não sei quanto. Caramba, mãe, essa daí honrou os pais, hein? Viveu 90 e poucos anos. Não é bem a interpretação do Paulinho. O que o mandamento do Senhor para Moisés e o povo de Israel estava afirmando é que honrar os pais o manteria por mais tempo na terra prometida. E serve para nós, então, hoje como um princípio. Assim como nós devemos ler o livro de Provérbios. Né? Nós lemos lá Provérbios 22, no início, não como uma promessa de que se você ensinar uma criança no caminho que deve andar, ela não vai se desviar. Mas como um princípio. Nós não podemos negar que aqueles que honram seus pais com obediência, com consideração, com cuidado, com amor, com respeito, esses certamente vivem melhor. Esses certamente estão longe de enrascadas. E longe de enrascadas, às vezes, que os próprios pais passaram. Então, eles têm uma vida mais protegida do mal. Longe dos problemas, são mais preservados. Essa é a promessa para quem honra os seus pais. Desempenhar o papel de filho, então, é ser obediente e é honrar os pais em todas as situações, nas mais diferentes fases da sua vida. Ainda que nossos dias clamem valores muito diferentes desses. Ainda que você creia que ser rebelde é que é legal. Que ser rebelde é que é descolado. Ainda que você ache que a melhor ideia é criar filhos independentes, filhos mentalmente fortes. Submissão, o que a Bíblia ensina. E submissão no relacionamento entre pais e filhos se caracteriza por obediência e honra. Portanto, filhos, sejam obedientes e honrem os seus pais, porque isso é justo e agrada a Deus. Pais, exijam esse padrão no relacionamento entre vocês e seus filhos. O segundo papel, então, é o papel dos pais. E o papel dos pais é treinamento com paciência. Se os filhos têm uma função nessa relação de sujeição mútua, os pais também têm. E assim como falamos na semana passada que é muito difícil para uma esposa ser submissa a um marido que não ama, é muito difícil um filho ser obediente a pais que são provocadores. É muito difícil para os filhos honrarem pais que são ausentes, indiferentes, ou mesmo agressivos e irados. Eu quero ler com os irmãos um poema. Um poema que foi adaptado de uma música americana. Depois ele foi readaptado por um pastor lá de São Paulo, chamado Darcy Zborowski. E eu tive a pretensão de readaptá-lo mais uma vez. Mas apesar de tantas adaptações, eu creio que ele descreve muito bem a rotina que muitos pais têm assumido com seus filhos. Muito diferente do treinamento paciente. Diz assim, então, a poesia. Meu filho nasceu, foi outro dia. Entrou no mundo como deveria. Porém, com tantas viagens e clientes para ligar, eu não estava lá quando começou a engatinhar. Começou a falar antes que eu pudesse reparar. O tempo todo o pai ele queria imitar. Mas corre aqui, trabalha colar, meu filho eu não pude acompanhar. Meu filho fez 5 anos outro dia. Agradeceu pela bola com muita alegria. De fato, nem percebi quando começou a andar. Com entusiasmo disse, pai, vamos brincar? Agora não, filho. O pai tem que trabalhar. As coisas estão tão caras, são muitas contas para pagar. Corre aqui, trabalha colar. Meu filho esqueci de priorizar. Meu filho fez 15 anos outro dia. Já está tão alto que nem o reconhecia. Agora as nossas diferenças são de amargar. Vivemos discutindo, não conseguimos dialogar. Suas músicas estranhas só conseguem me irritar. Saímos de casa brigados, nem foi possível sentar. Mas corre aqui, trabalha colar, e meu filho eu não consigo perdoar. Meu filho voltou da faculdade outro dia, com barba no rosto, uma postura esguia. Senta ao meu lado, filho, vamos conversar? Agora não dá, a galera da faculdade está a me esperar. Só passei rapidamente. O carro pode me emprestar? Que horas volta, filho? Procure não demorar. Correndo aqui, estudando a colar, com meu filho nem sei mais sobre o que falar. Agora, já faz anos que me aposentei. A última vez que falei com meu filho, eu nem sei. Pego o telefone e resolvo ligar. Alô, meu filho, quando podemos conversar?
Agora não posso, pai. Tenho que trabalhar. Quem sabe um dia desses eu irei te visitar. Correndo aqui, trabalhando acolá, meu filho não aprendeu a me honrar. Ao devolver o telefone ao gancho, algo me ocorreu. Para ser igual a mim, o meu filho cresceu. Pais ausentes não ensinam seus filhos a obedecer e honrar. Não têm capacidade de treinar os seus filhos. Mas, por outro lado, pais excessivamente autoritários, irados e violentos também não. O treinamento que os pais devem submeter os filhos é um treinamento paciente. Por isso, a primeira recomendação aos pais é: não provoque a ira dos seus filhos. E não provocar a ira dos seus filhos implica em não irritar, em não viver repreendendo, em não fazer exigências que são ilógicas, em não viver mudando de opinião. Mas, por outro lado, também implica em não sufocar, não ser superprotetor, não envergonhar em público. Os dois extremos são condenáveis e precisam ser evitados. Esses são exemplos de provocação direta, mas a provocação também pode ser indireta, através da negligência, do não cuidado, ou mesmo do abandono. Assim, a ordem de submissão mútua de Efésios 5:21 também aos pais, e os pais obedecem essa ordem quando têm a intencionalidade na educação dos seus filhos, evitando extremos. A submissão dos pais os lembra que seus filhos são uma herança de Deus, um presente para ser cuidado e não um escravo para satisfazer os seus próprios caprichos. Não alguém que pode realizar suas frustrações, não alguém que pode ir nos lugares que você não consegue ir ou não conseguiu ir, não alguém que vá ser alguém que você nunca conseguiu ser. Os filhos são heranças para serem cuidados, treinados, ensinados nos caminhos do Senhor. Nesse processo, então, sempre que os pais errarem, a submissão mútua é o que encoraja a pedir perdão. Você já pediu perdão para o seu filho? Pode ser que seu filho já seja adulto. Pode ser que seu filho não fez 2 anos ainda. Mas certamente você já errou com ele. Você já pediu perdão para o seu filho? Alguns pais creem que pedir perdão é uma demonstração de fraqueza. E se eu me mostrar fraco, eu vou perder a minha autoridade com meu filho. Mas se esquecem que a sua autoridade foi instituída por Deus, não foi conquistada por causa da sua infalibilidade. Você não é infalível. As irritações dos pais nos filhos podem ser bem negativas e empurrar os filhos para comportamentos errados. Brigas de casal constante, críticas constantes, falta de carinho, insatisfação. Sabe aquele pai que o filho nunca alcança o padrão dele? Comparação entre filhos, ou mesmo favoritismo. São algumas maneiras que irritam os filhos. Reconheço que ter esse tipo de atitude não é fácil, mas é uma demonstração do controle do Espírito Santo na sua vida, enquanto pai ou mãe. Assim, então, juntamente com a ordem de não provocar, vem a ordem de criar. E essa ordem deve ser cumprida de 2 formas: com disciplina e com admoestação. O que é criar? Criar é alimentar, é nutrir, é visar a vida adulta, é visar a maturidade. Fisicamente, a gente tem facilidade de ver isso, né? A gente olha para o Henrique assim e fala: esse menino está bem criado, hein? Cresceu, tá grande, está forte. Mas o nutrir não é só o nutrir físico, é o nutrir da educação, é o nutrir do caráter, é o nutrir do amor a Deus. Disciplina, então, remete a um treinamento que inclui até castigo, para que haja fixação daquilo que foi ensinado. Admoestação é instrução ou advertência e refere-se mais, então, à educação verbal. Assim, então, é função dos pais, muito mais do que comprar alimento, mas educar, instruir, corrigir, impor limites, segundo não o que você acha, mas segundo o que a Bíblia diz. Então, princípios bíblicos, histórias bíblicas, textos bíblicos, tudo isso deve estar incluído na sua instrução. Os limites não pode ser o que você experimentou, não pode ser o que você acha, mas os limites têm que ser o que a palavra de Deus coloca. Vou pensar um exemplo aqui. Talvez você tenha namorado e casado com uma pessoa incrédula. Deus foi misericordioso com você, seu marido, sua esposa se converteu, e hoje é uma bênção na sua vida, hoje é uma bênção na igreja, uma bênção na família. Mas a sua história não se torna padrão. O limite que a Bíblia coloca para os casamentos é outro. Ainda que pela misericórdia divina a sua história tenha sido uma história muito bonita, ela não muda a revelação divina. O que Deus diz continua sendo o mesmo. Se filhos obedientes, então, praticam 3 Is, os pais bem-sucedidos também praticam 3 Is nesse processo de criar os filhos,
na disciplina e na admoestação do Senhor. O primeiro I é a intercessão. Intercessão. Porque criar filhos é algo grande demais para ser feito sem oração, para ser feito no seu poder, na sua força. Eu não consigo conceber pais que são bem-sucedidos que não oram pelos seus filhos, que não oram com os seus filhos. O grande exemplo bíblico nesse sentido, na minha opinião, é Jó. Jó levantava de madrugada para, por meio de sacrifícios, interceder pelos pecados que talvez os seus filhos tivessem cometido. Ele nem sabia se tinham cometido mesmo. E notem que os filhos de Jó, eles já eram adultos quando ele fazia isso. Jó intercedia sempre a Deus em favor de seus filhos. Minha mãe orou 30 anos para que eu me dedicasse ao ministério em tempo integral. Nunca me disse uma palavra, só soube dessa oração dela quando eu avisei para ela que eu estava indo para o seminário. 30 anos. Talvez por 30 dias você já desistiu de interceder para o seu filho em alguma área. Não desista de orar pelos seus filhos. Ore pelo crescimento do seu filho. Tanto no conhecimento de aprendizado, quanto no crescimento físico. Ore pela proteção, saúde, violência. Ore por obediência. Talvez esse seja o principal tema que eu e a Fabiola estamos orando agora. Obediência. Ore pelo futuro casamento do seu filho. E Laira, você já ora pela esposa do Joaquim, do Francisco, já deveria estar orando há tempo. Ora, mas já tem que orar. Ora pela carreira. São muitos os motivos de oração que nós temos para os nossos filhos. A única coisa que a gente não pode fazer é não interceder pelos nossos filhos. Interceda. Pais bem-sucedidos intercedem pelos seus filhos. O segundo I é a instrução. Diferente do pensamento pedagógico que alguns têm, a Bíblia ensina que a criança precisa ser direcionada. A Bíblia é clara ao afirmar que a criança é tola. Ela não tem condições de decidir por si mesma. Ela não pode ser abandonada aos seus próprios desejos. Não pode. Eu não estou aqui dizendo a respeito de características pessoais, de jeito de ser, de jeito de aprender, mas do conteúdo, de escolhas, de fugir do pecado. A criança não vai fazer isso por conta própria. Ela precisa ser instruída. Se a criança não for orientada a fugir do pecado, ela vai naturalmente tomar caminhos tortuosos. Deuteronômio 6, 4 a 9, traz o conteúdo básico que deve ser instruído a uma criança. Esse texto, desde que ele foi revelado e apresentado por Deus a Moisés e por Moisés ao povo, antes de entrar na Terra Prometida, é um texto que tem sido ensinado a crianças judias. Se você conhece um judeu, pergunte para o filho dele aí, se ele não conhece a Shema. E nesse texto ensina, então, o conteúdo básico que deve ser ensinado para uma criança. Deve ser ensinado que só há um Deus, que há uma maneira de se relacionar com esse Deus. Agora, esse texto não para aí, porque ele diz como deve ser ensinado isso. Isso deve ser inculcado pelos adultos nas crianças. É isso que o texto ensina. Inculcar não é uma palavra que a gente usa muito. Inculcar é gravar, inculcar é imprimir. Mas na era da informática, gravar e imprimir são processos muito rápidos. E a gente às vezes pensa que a educação, que a instrução é algo rápido, como eu simplesmente imprimir alguma coisa ou gravar um arquivo no meu pendrive. Gravar, imprimir na antiguidade era escultura, era esculpir, demorava tempo. Precisava ser feito com cuidado, porque você tem uma pedra e você não pode errar. Você não pode chegar no final, bati o martelo no lugar errado. Vamos voltar aqui, dar um Ctrl Z. Não existe isso. Então é um processo feito com cuidado, com atenção, por muito tempo. Lapidação. Isso então, Deuteronômio prossegue dizendo que a instrução, esse inculcar, deve ser feito de maneira formal. Sente seu filho e fale, ensine. Mas também de maneira informal. Quando você estiver andando pelo caminho, circunstâncias vão surgir, você vai poder instruir seu filho. Mas isso deve ser feito continuamente. Agora, você precisa conhecer a Deus para instruir seus filhos. Ninguém ensina sobre o que não conhece. Tenha a intenção de treinar seu filho biblicamente. Sonhe que ele constitui uma família cristã. Assim como talvez você tenha sonhado e treinado e se dedicado ao futuro profissional do seu filho desde já. Meu sobrinho mais velho, ele jogava futebol numa escolinha uma época. Mas ele não era assim muito talentoso. E minha irmã teve que tirá-lo de lá. Porque o relacionamento dos pais com os filhos de 8, 9, 10 anos é de uma pressão tão grande.
Porque eles estão depositando no filho a esperança da aposentadoria. O meu filho vai ser jogador de futebol, quer ele goste ou não, porque é isso que dá dinheiro. Então, as crianças com 9, 10 anos não conseguem se divertir. Ele não pode passar bola para o amiguinho que joga mal, porque daí ele vai perder, o time vai perder. Se o time perder, fica mais difícil para ele. Ele tem que fazer o gol, ele não pode tocar para o outro. Os pais, então, estão se dedicando pelo futuro profissional dos filhos muito. Eu vejo pais se endividando para pagar bons colégios para os seus filhos. Mas eu não vejo o mesmo empenho para que o seu filho participe da EBD, por exemplo. Ontem, no treinamento, conversávamos sobre isso. A dificuldade dos professores dos juniores, porque as crianças não fazem as atividades que tem durante a semana na revista, que toma, se demorar muito, 10 minutos por dia. Onde está o empenho para que seu filho conheça mais a Deus? Eu vejo pais fazendo hora extras para comprar roupas à moda para os seus filhos. Mas eu não vejo a mesma disposição para estar perto dos seus filhos, para ensinar os seus filhos, para amar os seus filhos, para ensinar seus filhos como amar a Deus, para comprar materiais que te apoiem nessa caminhada. O que você está instruindo seu filho? Em que direção você está instruindo seu filho? Só sonhando com o futuro profissional dele? Ou sonhando que ele seja um servo de Deus, tenha uma família cristã e intencionalmente o está instruindo para ser alguém que ama a Deus? O terceiro I é a intervenção. Porque corrigir os filhos pelos erros é algo bíblico. Eu creio que a aplicação da disciplina deve ser o tema de uma palestra só, que um dia, quem sabe, a gente não marca algo assim com pais ou com pais de crianças. Mas o fato é que a disciplina bíblica deve ser praticada. Em certa fase da vida, a intervenção ocorre através do castigo físico. Não fuja disso. A Bíblia ensina. Quem recolhe a vara prejudica. Mas em outra fase da vida, perda de direitos ou perda de benefícios vai se tornar mais relevante. Uma fase mais adulta, o diálogo, ou mesmo deixar claro as consequências que o seu filho vai ter que assumir por erros que ele mesmo cometeu já na vida adulta, é uma maneira de você praticar a intervenção. O que a gente precisa ter cuidado é para não trocar as fases. Porque quando precisa disciplinar fisicamente, alguns pais estão querendo dialogar. Mas depois, quando deveria haver o diálogo, eles estão querendo espancar. Mas não podemos nos abster da intervenção quanto pais. Provérbios 13, 24, claro quando afirma: quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem ama, não hesita em discipliná-lo. Disciplina é amor. Disciplina é amor. Essas três práticas, então, devem coexistir. Em diferentes fases da vida, é provável que uma delas seja mais necessária do que outras. Mas todas sempre devem coexistir. Talvez você olhe para esse quadro e reconheça que nunca praticou isso. E talvez hoje você percebe que colheu frutos, e frutos que não gostaria de colher, por nunca ter intercedido por seu filho, por nunca ter instruído seu filho a amar a Deus, por nunca ter intervido, por nunca ter disciplinado seu filho. Mas nunca é tarde para começar. Creio que seus erros podem ter sido sinceros pela falta de conhecimento. Mas então, agora, mude de atitude. Certa vez, o pastor Ebenezer Bittencourt, que é o presidente do Instituto Haggai, disse que, quando ele foi para o seminário, no primeiro semestre do seminário, ele teve aula de lá cristão. Não deveria ser o Dove Mack ainda, né, nessa época. Então, depois, nas primeiras férias, depois de um semestre no seminário, ele voltou para casa, sentou com a mãe dele e disse: mãe, a senhora é muito ruim educando filhos. A senhora fez tudo errado. Eu aprendi agora lá no seminário como se faz. E a senhora não fez do jeito certo. Mas a mãe dele foi muito sábia ao dizer: que bom, filho. Agora você não vai precisar cometer com seus filhos os erros que eu cometi. Então agora que você sabe, pratique. Pratique. Se você já tem filhos adultos e percebe que o relacionamento deles está muito distante de obediência e honra, comece intercedendo. Depois busque oportunidades para instruir. Ajude a perceber as instruções, as intervenções que a vida mesmo já está trazendo. Por exemplo, relacionamentos destruídos. Por exemplo, desemprego, falta de saúde, vício. Mas tudo isso já são intervenções que Deus está fazendo na vida do seu filho porque você nunca fez, ou não fez no momento certo. Se você nunca praticou nenhuma dessas ações, seus filhos já são adultos, não tente começar exigindo obediência e honra. Mas comece pela intercessão, clamando a Deus por oportunidades de instrução. Lembre-se de Tiago 5,16, que diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ou como a versão que alguns conhecem, pode muito em seus benefícios. É isso, né? Em seus efeitos. Obrigado, Rodrigo. Estava pensando, não estava dando certo. Que tipo de filho você tem sido?
obediência e honra descrevem você. Pode ser que você tenha uma lista de várias páginas dos erros que seus pais cometeram e ainda cometem contra você. Talvez tudo isso seja justo, seja correto. Mas no que depende de você, há um esforço para obediência e honra? Quantas vezes por semana você ora a Deus pedindo que ajude seus pais a serem pais melhores? Quantas vezes por dia você ora a Deus pedindo que ajude você a ser um filho melhor? Dependa de Deus nesse processo. Busque conhecer mais a Deus, se relacionar com Ele mais de perto. Se enchendo do Espírito, você certamente será um filho melhor. Que tipo de pai você tem sido? Você busca com paciência treinar seus filhos para obediência e honra? Não somente obediência e honra a você, mas principalmente a Deus. Pode ser que você tenha sido omisso por muitos anos, mas não use o passado como desculpa, mas como motivador para que você passe a agir. Que você haja de forma diferente a partir de agora. No que depender de você, esforce-se. Esforce-se para interceder, para instruir, para intervir. Quantas vezes por dia você tem orado, clamando a Deus pela vida dos seus filhos? Clame a Deus também por você, para que a cada dia você possa ser um pai ou uma mãe melhor. Dependa de Deus nesse processo. Busque conhecer mais a Deus. Busque se relacionar com Deus mais de perto. Porque à medida que você se enche do Espírito Santo, você certamente será um pai ou uma mãe melhor. Assim, então, sejamos sempre submissos a Deus em tudo. Desenvolvamos essa submissão mútua na relação também entre pais e filhos. Relação que também demonstra a nossa submissão a Deus, o nosso controle pelo Espírito Santo. Que filhos desempenhem muito bem o seu papel, obediência e honra. Que pais desempenhem muito bem o seu papel, treinamento paciente. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, tenha misericórdia de mim como filho. Quero ser mais obediente, quero honrar meus pais até o último dia da vida deles. Tenha misericórdia de mim como pai. Quero ajudar o Pedro e a Mariana a saberem como te amar, como serem obedientes ao Senhor. E eu sei que eu tenho um papel determinante nisso, muito grande nisso. Senhor, olha aqui para os corações dos pais, dos filhos que estão aqui nessa noite. Que o Teu Santo Espírito dê coragem para mudanças de atitude que foram reconhecidas aqui nessa noite. Que o Teu Santo Espírito dê coragem para entender que Ele mesmo falou a corações aqui nessa noite, porque eu creio que falou. Que a gente não saia daqui o mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo filho que a gente entrou aqui. Mas que a gente saia daqui decidido a ser melhor no Senhor, para a honra e glória do Senhor, para o crescimento do Teu reino, para a demonstração da nossa sujeição mútua, que é característica de quem é controlado pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Cristo.